Hello students, olá alunos, my name is Camila, meu nome é Camila, e na aula de hoje nós vamos estudar sobre globalização. O que é a globalização? A globalização é um processo de ausência ou diminuição de barreiras econômicas e migratórias entre os países. Está caracterizada pelo aprofundamento das relações econômicas, sociais, culturais e políticas entre os povos do mundo. Lembrando que na aula de hoje nós vamos falar principalmente sobre a globalização cultural, que é aquela que envolve as relações com os outros países e também sobre as línguas, ok? Cultural Globalization. Com a abertura dos mercados, o consumidor, que passa a ser uma nova categoria de cidadão, tem acesso a produtos importados a baixo custo. Esse processo contribui para o acesso aos meios de comunicação, pelo barateamento das tecnologias e os métodos de produção. Vocês veem aí que nós temos também alguns produtos que vocês podem adquirir internacionalmente e elas são muito conhecidas também. Vamos ver quais são esses tipos de produtos. Nós temos a International Brands, nós temos as marcas internacionais, que são esses produtos que vocês consomem no dia a dia e muitas vezes não se dão conta de que são internacionais, ok? Nessa imagem vocês podem ver produtos alimentícios, marcas de carro, marcas de roupa também, produtos que vocês podem utilizar na tecnologia, como telefone, computadores, ok? Todos eles fazem parte aí dessa cultura internacional ligada à globalização. Ainda sobre a cultura da globalização, nós temos um dos ícones que é a internet, a rede planetária que conecta computadores. Ela se tornou possível graças a pactos entre diferentes entidades públicas e privadas de todo o mundo. Então, vocês veem aí que a internet ela é um dos frutos da globalização, ok? Por conta dessa união entre as pessoas, entre vários países em um mesmo momento. Ainda sobre a Cultural Globalization, nós temos a língua inglesa que torna-se fundamental na internet, como uma forma rápida e eficiente para se relacionar com as pessoas de outros países. Lembrando também que não é somente a língua inglesa que as pessoas aprendem nesse processo de globalização, ok? O contrário também pode acontecer, como, por exemplo, pessoas que aprendem a língua portuguesa, a língua francesa, alemã. Então, todos os idiomas estão interconectados. Porém, nós temos um destaque maior para a língua inglesa, porque na atualidade, nós temos o inglês como uma língua hipervalorizada, ok? Porém, isso não significa que somente o inglês é maior do que todas as línguas, ok? Todas as línguas estão também interconectadas. Nós temos as vantagens da globalização, ou seja, pontos positivos. Advantages of globalization. Com o principal ponto positivo de globalização, nós temos os avanços tecnológicos, que facilitam o fluxo de informação e de capitais mediante inovações nas áreas da telecomunicações e da informática. Então, você vê que a tecnologia ela é um ganho para a sociedade em relação a essa globalização. Disadvantages of globalization. Nós temos também as desvantagens da globalização. Como ponto negativo, é preciso afirmar que a maior parcela do dinheiro fica entre países mais desenvolvidos. Estes conseguem lucros astronômicos e criam uma brutal concentração da riqueza, gerando uma relação desproporcional no mundo. Então, acabamos de ver que a vantagem por conta da tecnologia nessa globalização, porém, a maior desvantagem é a questão do lucro,
ok? Como vocês viram, fica exatamente para países que têm um poder aquisitivo bem maior, ok? Vamos agora aos nossos exercícios. Em mãos você vai ter o livro Resolva Enem do primeiro ano, ok? E vai abrir o seu livro na página 101, na questão número 6. Nós temos aí o título do texto: Global Enterprises Need Business English. Então, você, de cara, já observa que existem algumas palavras que nós falamos na aula de hoje, exatamente sobre os negócios, o inglês, a globalização, ok? Então, acompanhe comigo a leitura do texto. Nós temos aí, logo abaixo do título, Globalization and a massive communication and information revolution have created a single global market requiring a single common language. Nós temos ali ao lado daquele 91%, está ali abaixo. Of business executives agree that English is the international language of business. Ao lado nós temos, but companies' investments have not kept pace to ensure they can communicate. Logo abaixo ali naquele 92%, 92% of non-native English-speaking global enterprises and police say communication in English is critical or important for their jobs. E ali abaixo, yet only, nós temos um 7%. Ao lado dele, 7% report that their current English skills are sufficient for success on the job. Então, vocês acabaram de ver um infográfico falando ali sobre a questão da língua inglesa, ok? Então, temos algumas palavras destacadas ali que vale muito a pena vocês prestarem atenção, porque elas estão interligadas ali. Nós temos no próprio título, Global, Business, English, ok? No caso, o globo, os negócios, inglês. E no texto, logo abaixo do título, nós temos Globalization, Communication e Language. Comunicação, globalização e língua. Principalmente nessa questão, vocês vão ter que se atentar a duas palavrinhas, ok? Nós temos ali aquele but, que está naquela parte ali do infográfico onde tem uma pessoa. E nós temos também o yet only, que vai estar ali próximo ao 7%, ok? Então, nessa questão que nós vamos ler agora, vocês devem se atentar a essas duas palavrinhas. O infográfico aborda a importância do inglês para os negócios. Nesse texto, as expressões but e yet only evidenciam. Letra A. Um impedimento às transações comerciais em contexto internacional. Letra B. O desinteresse dos funcionários nos cursos oferecidos pelas empresas. Letra C. Uma comparação entre visões dos executivos sobre o aprendizado do inglês. Letra D. A necessidade da inserção de funcionários nativos no mercado de trabalho globalizado. E na letra E, um contraste entre o ideal e o real sobre a comunicação em inglês no mundo empresarial. Então, após lermos essas alternativas, vamos ver qual se encaixa na nossa questão. Lembrando que vocês vão se atentar às expressões but e yet only que estão no texto de vocês, ok? Na letra A, o impedimento às transações comerciais em contexto internacional. Seria essa a nossa resposta? Não existe um entendimento, um impedimento, ok?
por conta principalmente da globalização. Vocês veem ali que o inglês ele está interligado, as questões comerciais também estão interligadas, então não há um impedimento, ok? Na letra B, nós temos o desinteresse dos funcionários nos cursos oferecidos pelas empresas. Também não seria a nossa resposta, até porque eles estão falando da importância do inglês, ok? Nessa questão aí do trabalho, então não seria a letra B. Letra C, uma comparação entre as visões dos executivos sobre o aprendizado do inglês. Como vocês observaram, não há comparações, então não existe aí essa questão da comparação na nossa questão, ok? Letra D, a necessidade de inserção de funcionários nativos no mercado de trabalho globalizado. Também não é a nossa resposta, até porque está falando sobre pessoas que aprendem o inglês e que não necessariamente nasceram com a língua, ok? Nasceram com a língua inglesa, falando a língua inglesa, ok? Então, você vê aí que a letra D não seria a nossa resposta. E na letra E, que sobrou apenas essa alternativa, um contraste entre o ideal e o real sobre a comunicação em inglês no mundo empresarial. E sim, seria a nossa resposta, ok? E essa resposta aí é evidenciada principalmente por conta das porcentagens. Então, se você observar bem as porcentagens que estão nesse infográfico, você vai conseguir fazer essa relação, ok? Vamos para a próxima questão, que está na página 111. Número 38, nós temos um texto um pouquinho extenso, porém nós vamos fazer a leitura completa dele, ok? Então, você vai prestar atenção principalmente no título do texto. In the US, Brazilian language teachers discuss the influence of technology on learning Portuguese. Você vai ver aí que o título do texto já nos diz sobre a questão de professores de língua inglesa que estão falando sobre a influência de tecnologias que facilitam as pessoas a aprenderem a língua portuguesa. Lembram que no início da aula eu falei sobre a questão de aprender em línguas diferentes devido à comunicação da globalização? Então, é isso que está acontecendo, ok? Existem pessoas que estão aprendendo português, que não falam a língua portuguesa e que, por conta dessa globalização, da internet, dessa influência, elas estão aprendendo o nosso idioma também. Agora, vamos ler o texto e ver o que ele nos diz, ok? Portuguese language teachers from many regions of the United States joined the workshop for teachers of Portuguese as a foreign language and heritage language in New York in June. The project was organized by the Consulate General of Brazil in New York City with the report of Rede Brasil, Cultural Brazil, Brazil Cultural Network. The workshop coincided with the celebrations of the 18th anniversary of the Portuguese language. Patricia Trowbridge, an expert in the field, was one of the speakers. Mrs. Trowbridge introduced the results of a research conducted by her and commented on the changes that language teaching has suffered in recent years. Mrs. Trowbridge highlighted ways in which technological advances contributed to facilitate the teaching of a foreign or second language. Continuando aí no último parágrafo, nós temos: The event discussed the need to create Portuguese language materials that rely on new technologies, similar to what exists in other languages, such as English. Então, vocês podem observar que houve um evento para discutir essas questões aí da língua portuguesa e da língua inglesa, principalmente com a influência que a língua portuguesa está tendo sobre a língua inglesa aí, no caso, no texto nos Estados Unidos, ok?
Observem aí também algumas palavras que vocês podem dar uma ênfase, ok? Um destaque, principalmente ali no título do texto, como eu falei para vocês. Nós temos ali Brazilian language, língua brasileira, influence of technology, a influência da tecnologia, teachers discuss, no caso, os professores discutem, e learning Portuguese, aprender português. Vamos agora ao nosso enunciado da questão e as alternativas, ok? Acompanhem comigo. Congressos linguísticos com um aprendizado pelo Consulado Geral do Brasil de Nova York têm o objetivo de reunir profissionais especialistas em educação e linguística para debater novas tendências, estratégias e métodos de ensino e aprendizagem. O foco central desse workshop esteve: letra A, na necessidade de criarem materiais linguísticos em português que se baseiam em novas tecnologias. Seria essa a nossa resposta? Se vocês observarem a questão do texto, existe sim uma possibilidade da letra A ser a nossa resposta, ok? Principalmente porque houve esse congresso, esse workshop, exatamente para falar sobre essas questões linguísticas. Então, a letra A corresponde, sim, e vamos ver as demais alternativas agora, ok? Letra B, nós temos, na pesquisa de Patrícia Trowbridge, que mostrou os desafios de ensino de línguas nos últimos anos. Você vai perceber aí que não é a nossa resposta, principalmente porque não está sendo debatida a questão da produção dessa pessoa, ok? No caso ali da Patrícia, ok? Não há uma citação em relação a ela com o trabalho dela, e sim ela como participante nesse workshop. Letra C, nós temos no suporte da Rede Brasil Cultural e na parceria com a cidade de Nova York. Também não é a nossa resposta, ok? Principalmente porque está falando sobre a questão de Nova York ser a sede do workshop. Não necessariamente está falando sobre uma parceria entre eles ali, ok? Letra D, na celebração do aniversário de 800 anos da língua portuguesa. Também não é a nossa resposta. Se você observar, existe sim um número ali, no caso 800, no meio do texto, falando sobre a comemoração da língua portuguesa. Porém, vocês devem prestar bastante atenção que o foco da questão está na palavra workshop. No caso, qual foi o objetivo do workshop, ok? Então, a letra D não faz parte da nossa resposta. Na letra E, nós temos na interação entre professores de língua portuguesa do Brasil e dos Estados Unidos. Apesar de haver sim uma interação entre esses professores, vocês podem ver que o objetivo não era somente a interação, ok? Era exatamente falar sobre, discutir sobre materiais e possibilidades de as pessoas aprenderem português de uma maneira um pouquinho diferenciada, no caso ali, baseada em materiais linguísticos. Então, a nossa resposta está na letra A, ok? E a resposta, para vocês conferirem também com o texto, está lá no último parágrafo, quando ela diz: The event discussed, olha ali, o evento discutiu, the need to create, a necessidade de criar, Portuguese language materials, materiais de língua portuguesa, that rely on new technologies, que fala sobre, que está relacionada sobre novas tecnologias, parecidas com a que existem em língua inglesa. Aqui está o nosso referencial bibliográfico. A nossa aula de hoje está sendo finalizada. Para mais informações, acesse a nossa plataforma, ok? Bye bye, see you next class. Tchau, tchau e até a próxima aula.